Seja muito bem-vindo. Bem, hoje eu quero responder uma pergunta que já me fizeram em diversas ocasiões. Qual é a diferença entre lógica, lógica informal e pensamento crítico? Ok? Então, vamos lá. Primeiro, a lógica, e eu trouxe aqui dois livrinhos para ilustrar, né? Professor Mortari, professor Carnielli e professor Epstein. A lógica, primeiro de tudo, ela lida com a linguagem formal. Ela é uma disciplina que surgiu no século IV a.C., lá com Aristóteles, foi se desenvolvendo durante o tempo. Em meados do século XIX, com nomes como Boole, né, por exemplo, e posteriormente Frege, enfim, ela foi tomando um caráter, digamos, matemático, né, porque ela se matematizou. É um processo muito similar com o que aconteceu com a física nas chamadas revoluções científicas lá com Galileu e Newton, né? A física naquela época se tornou uma disciplina matematizada e a lógica, em meados do século XIX, um processo análogo, também foi se tornando uma disciplina de caráter matemático, né? Portanto, a lógica, por excelência, utiliza a linguagem formal, tá certo? E ela tem ampla aplicação na ciência da computação, na matemática e também na filosofia. Agora, a lógica informal, a grande diferença para a lógica, primeiro é que ela se serve da linguagem natural, né? Português, francês, enfim, inglês, não interessa. A lógica informal, ela se concentra basicamente em analisar falácias não formais ou falácias informais. Muitas delas conhecidas por vocês, né, tais como ad hominem, ad baculum, ad verecundiam, enfim. Na lógica informal você se ocupa, utilizando a linguagem natural, de identificar e analisar falácias informais, né? Ou seja, supostos argumentos, né, que são apresentados para você que na verdade são falácias, tá certo? O básico aí é que você tem situações de pseudo-argumentos, né? A conclusão nunca se justifica pelas premissas apresentadas, mas isso é feito de uma forma, digamos, sutil, né? São falácias sutis. Bem, e por último, o tal do pensamento crítico, né? Trouxe aqui para vocês dois livrinhos dessa área. Aliás, né, sobre o pensamento crítico, os autores são os mesmos aqui desse outro livrinho de lógica que eu apresentei para vocês, né? Carnielli e Epstein. Bem, o pensamento crítico, ele tem elementos da lógica formal, tem elementos da lógica informal, mas também tem elementos de metodologia de análise de problemas. E também, tanto quanto a lógica informal, se concentra em analisar discursos na linguagem natural. O pensamento crítico, ele não é de fato uma disciplina acadêmica, né? É muito mais um subsídio, uma técnica, um método, sei lá, alguma coisa desse tipo, que você pode utilizar para melhorar sua lida com problemas do cotidiano, problemas de argumentação política, argumentação na área de publicidade e por aí vai, né? Então, basicamente a diferença é essa. Na lógica, nós usamos a linguagem formal, tem aplicação na ciência da computação, na matemática e na filosofia. A lógica informal trabalha com a linguagem natural e se ocupa basicamente de analisar as falácias informais, e o pensamento crítico pretende oferecer subsídios para que você lide com situações argumentativas com maior clareza, usando aspectos lógicos, aspectos da lógica informal e aspectos metodológicos típicos, né, do conhecimento científico. É isso, gente. Então, a diferença é essa aí. E já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? E agora eu reuni sinteticamente aqui o que eu respondo invariavelmente.
Então, muito obrigado.